dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje a professora vai fazer a leitura do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos, que foi escrito pelos irmãos Grimm. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava como as mães amam os filhos. Certo dia, ela teve de ir à floresta em busca de alimento e recomendou aos 7 cabritinhos: tenho de ir à floresta, meus queridinhos, e vocês devem tomar muito cuidado com o lobo, que é muito mau e perigoso. Se ele entrar aqui em casa, devorará vocês todos, inteirinhos, da cabeça aos pés. Ele muitas vezes se disfarça, mas é fácil reconhecê-lo logo, por sua voz áspera e seus pés muito pretos. Nós tomaremos o maior cuidado, mamãezinha, prometeram os cabritinhos. Pode ir tranquila. A cabra se pôs a caminho, menos preocupada. Não tardou muito e alguém bateu na porta de entrada da casa e gritou: abram, meus filhos, sua mãe voltou, trazendo coisas muito gostosas para vocês. Os cabritinhos, porém, perceberam que quem chegara fora o lobo. A voz era áspera, muito desagradável. Não abrimos não, gritaram os cabritinhos. Você não é nossa mãe, ela tem uma voz doce e suave, e não essa voz feia e áspera. O lobo foi então ao armazém e comprou uma boa quantidade de giz, que comeu para afinar a voz. E feito isso, tornou a ir a bater na casa da dona cabra, gritando: abram, meus filhos, sua mãe voltou, trazendo uma coisa muito gostosa para vocês. Os seus pés, porém, apareciam debaixo da porta, e os cabritinhos viram os seus pés pretos e gritaram: não vamos abrir a porta. Nossa mãe não tem os pés pretos como os seus. Você é o lobo. O lobo, então, foi a uma padaria e pediu ao padeiro: esfregue um pouco de massa de pão nos meus pés, que estão machucados. O padeiro atendeu ao seu pedido, e o lobo foi procurar o moleiro e disse-lhe: faça o favor de espalhar farinha de trigo nos meus pés. Ele deve estar querendo iludir alguém para apanhá-lo, pensou o moleiro, e se negou a satisfazer o pedido do lobo. Mas este o ameaçou: se não fizer o que eu estou pedindo, eu o devoro. Amedrontado, o moleiro fez o que o lobo queria. Na verdade, é o que faria um outro qualquer. E o maldito animal voltou à casa da dona cabra e bateu na porta gritando: abram a porta, meus filhos, sua mãe voltou para casa, trazendo para vocês tudo o que havia de bom na floresta. Então, mostre primeiro seus pés. E os cabritinhos, vendo que eles eram brancos, acreditaram que ela estava dizendo a verdade e abriram a porta. E quem apareceu foi o lobo. Os pobres cabritinhos ficaram aterrorizados e trataram de se esconder. O primeiro debaixo da mesa, o segundo debaixo da cama, o terceiro no forno e o quarto na cozinha, o quinto no armário e o sexto debaixo da tina de lavar roupa e o sétimo na caixa do relógio. Não adiantou. O lobo descobriu todos eles e engoliu de um a um, com incrível voracidade. Só o cabritinho caçula, que estava na caixa de relógio, conseguiu escapar. Tendo saciado, o lobo saiu e, com o estômago muito pesado, sentiu sono e foi dormir debaixo de uma árvore. Pouco depois, a cabra voltou para casa. Coitada! Em que estado a encontrou? A porta da rua escancarada,
a mesa e as cadeiras e os bancos de pernas para o ar, a tina de lavar roupa espedaçada, as colchas e os lençóis atirados ao chão. Dona Cabra procurou os filhos, mas não o encontrou em lugar algum. Chamou-os um a um pelo nome, em voz bem alta, mas em vão. Afinal, ouviu a voz do caçula, uma voz muito fraquinha dizendo: "Estou na caixa de relógio, mamãezinha." Ela o tirou de lá e o cabritinho contou-lhe o que acontecera, que o lobo devorara todos os outros. É fácil imaginar o desespero da pobre cabra. Sem saber o que fazer, desorientada, ela saiu de casa, acompanhada pelo único filho que lhe restava. E um pouco adiante, viu o lobo dormindo embaixo de uma árvore e roncando tão alto, tão forte, que até os galhos da árvore se balançavam. E ao olhá-lo, ela notou que alguma coisa estava se movendo vivamente em sua barriga imensa. "Meu Deus!" disse ela. "Será possível que os meus pobres filhos ainda estejam vivos?" Mandou então o caçula correr até sua casa, buscar uma tesoura, uma agulha e linha. O cabritinho foi e voltou rapidamente com a tesoura, a agulha e a linha. Sem perder um minuto, a cabra cortou a barriga do lobo. E mal começara a cortar, apareceu a cabeça de um cabritinho. E ela cortou mais depressa, e em pouco tempo 6 cabritinhos estavam fora da barriga do lobo, bem vivos e dispostos. Em sua voracidade, a fera, querendo comê-los todos, nem tivera tempo de mastigar, e eles foram engolidos sem se ferirem. Vendo salvo todos os filhos, disse a cabra: "Agora tragam depressa pedras bem grandes para enchermos o estômago deste amaldiçoado, enquanto ele ainda estiver dormindo." Diligentemente, os 7 cabritinhos trouxeram as pedras e as enfiaram dentro da barriga da fera, quantas ali couberam. A mãe, sem perda de tempo, coseu a barriga do lobo e, levando os filhos, tratou de fugir o mais depressa que pôde. Quando o lobo acordou e levantou-se com dificuldade, sentiu uma sede devoradora e tratou de ir a um poço beber água. Ao caminhar, as pedras começaram a se chocar uma nas outras dentro do seu estômago, produzindo um ruído característico. Ele exclamou então: "Ruídos atritos, tão feios, tão maus. Comi 6 cabritinhos e viraram calhaus." E quando chegou ao poço e debruçou-se para beber, caiu dentro da água e morreu afogado. E quando os cabritinhos viram aquilo, saíram dançando e cantando: "O lobo morreu! O lobo morreu!" Essa é a nossa história de hoje.